Olá pessoal, na aula passada nós estudamos alguns aspectos do campo magnético a partir do estudo da força magnética sobre uma carga em movimento. Hoje nós vamos começar a entender como é que os campos magnéticos são formados, ok? Bom, esse camarada aqui, que é o Ampère, ele foi um cientista do século XVIII que observou um efeito interessante que está mostrado aqui nessa gravurinha aqui. Tá? Quando você liga uma fonte em um fio, esse fio, né, que tem, passando por ele uma certa corrente, ele altera o campo magnético aqui em torno dessa bússola. Então, a partir desse fenômeno, as pessoas descobriram que existe uma relação entre o campo magnético e uma carga em movimento. Okay? Essa relação ela tem uma forma vetorial chamada Lei de Biot-Savart, nós vamos estudar aqui em detalhes, e ela diz basicamente o seguinte: quando você tem um fio e toma um pedaço desse fio de tamanho infinitesimal, esse pedacinho infinitesimal ele produz um campo infinitesimal dB, num certo ponto P, a uma distância R desse fio aí. Se você integrar todas as contribuições desse fio para o ponto P, ou seja, de todos esses elementos infinitesimais do fio, você tem então o campo magnético no ponto P. Okay? Então a lei de Biot-Savart ela é uma lei muito parecida com a generalização do princípio de superposição para o cálculo de campos elétricos para distribuições contínuas de cargas que nós vimos um pouco antes de ver a lei de Gauss. Okay? Então vamos entender como é que isso aqui é usado. Primeiro numa aplicação bastante simples, né, que é o cálculo de um fio percorrido por uma corrente, um fio infinito percorrido por uma corrente. Então eu tenho aqui um fio, esse fio ele forma em torno de si campo magnético, que está aqui representado por essas linhas azuis. Aqui nessa visão tridimensional, as linhas, dá para a gente perceber que elas são circunferências centradas aqui no fio. E nessa visão aqui, no qual o fio está no plano do papel, os campos magnéticos eles estão entrando aqui do lado direito e saindo do lado esquerdo. Okay? Bom, essa mesma configuração de linhas de campo pode ser vista aqui. Agora a gente está vendo esse fio por baixo aqui. Então a corrente está entrando no papel e a gente tem essas linhas de campo que estão representadas aqui por essas linhas verdes. Okay? O campo magnético, como qualquer campo de força, ele é sempre tangencial às linhas de campo. Agora, a direção do campo magnético produzido, né, por uma corrente como essa de cá, ela é dada pela regra da mão direita. Então, nós, por exemplo, né, se a corrente está nessa direção, se nós segurarmos o fio com o polegar apontado na direção da corrente, os dedos vão nos indicar qual que é a direção do campo magnético. Lembrando sempre que linhas de campo magnético são sempre linhas fechadas. Ok? Bem, então vamos ver como é que a gente calcula esse campo magnético de um fio infinito. Bem, para que a gente possa usar a lei de Biot-Savart, eu pego um pedacinho infinitesimal desse campo e calculo qual que é a contribuição infinitesimal, né, para o campo, e ao integrar todas essas contribuições eu tenho o campo. Então vamos pegar aqui e observar como é que eu combino esses vetores. Então eu tenho o ds apontado então nessa direção, o vetorzinho unitário r apontado nessa direção e entre eles há um ângulo θ. Então agora que eu sei qual que é o sentido da corrente e posso dizer qual é o sentido do campo, nesse caso em particular o campo magnético ele aponta para dentro aqui da figura, eu posso, ao invés de trabalhar com a forma vetorial, né, já que eu sei qual que é a direção do campo, eu posso trabalhar com sua forma escalar. E a sua forma escalar é dada por essa expressão, na qual aparece esse seno θ,
que é o ângulo entre esses dois vetores. Esse vetorzinho R unitário não aparece porque a norma dele é igual a 1. Então, o que eu tenho que fazer agora é integrar sobre todas as contribuições de todos esses elementozinhos infinitesimais ao longo de todo esse fio, ok? Então, eu deveria integrar de menos infinito até mais infinito esse nosso dB. Aqui a integração ela foi de 0 até infinito, porque esse integrando sendo par, eu posso multiplicar de 0 até infinito e multiplicar por 2, ok? Então, eu montei essa integral aqui, e dentro dessa integral, o ds é o meu elemento de integração. No entanto, o θ e o r, eles dependem do s também. O r depende através dessa expressão e o θ através dessa expressão. Então, jogando, né, aqui a dependência somente em s, eu posso resolver essa integral e eu tenho que o meu campo magnético de um fio infinito é dado por μ0i 2πr Tesla. Ok? Bom, um outro cálculo interessante é quando a gente tem, agora não um fio infinito, mas um arco de circunferência. Então eu tenho um arco de circunferência submetido a um ângulo φ e que é um arco de uma circunferência de raio R. Então eu quero calcular qual que é o meu campo magnético no ponto C. Ok? Novamente usando a lei de Biot-Savart, eu tenho agora essa relação entre os vetores ds e R unitário. Eles são sempre perpendiculares, né? A gente tem aqui um arco de circunferência. E usando a regra da mão direita, eu sei que o campo magnético, nesse caso aqui, ele está saindo aqui da figura. Ok? Então eu posso, a partir desses dados, montar a minha integração da forma escalar, sendo que o R de φ nada mais é do que o tamanho do meu elementozinho infinitesimal ds. Ok? A integração, então, se passa ao longo de todo o fio, ou seja, vai de 0 a φ, e aí eu tenho que o meu campo magnético ele vai ser dado por μ0i φ 4πr Tesla. Ok? A gente observa, então, que a gente tem a dependência no ângulo, e se eu pegar agora um ângulo que fecha uma circunferência, eu posso calcular o campo magnético de uma espira circular, que é μ0i sobre 2r. Ok? Um outro exemplo interessante é quando você tem mais de um segmento em um fio. Então, por exemplo, nesse exemplo eu tenho aqui, ó, o fio da figura percorrido percorrido por uma corrente I e tem a forma de um arco de circunferência de raio R e ângulo central π sobre 2. Então ele está se referindo a esse pedaço número 3 aqui. Ladeado por dois trechos retilíneos cujos prolongamentos interceptam no centro C do arco, que é o pedacinho 1 e o pedacinho 2. Determinar o campo magnético no ponto C, que é o centro desse círculo aqui, desse arco. Ok? Bem, usando a lei de Biot-Savart, né, a lei de Biot-Savart, ela sendo uma lei vetorial, a gente tem que calcular a contribuição de todos os segmentos do fio, desses fios aqui. Então, cada segmento vai contribuir para o campo do ponto C. Vamos começar com esse segmento 1 e o segmento 2. No segmento 1 e no segmento 2, os vetores R unitário e ds, eles são colineares. Em 1, o ângulo entre eles é 0, e em 2, o ângulo entre eles é de 180 graus. Isso faz com que esse produto vetorial seja igual a 0. Então, não há contribuição para o campo por causa do segmento 1 e por causa do segmento 2. No segmento 3, nós fizemos no problema anterior, né, para um ângulo qualquer, então é só jogar o valor do ângulo aqui, que é π sobre 2, e aí nós temos o resultado geral para essa espira, para essa configuração do fio aqui, de fios aqui, ok? Bem, um outro exemplo interessante é quando eu tenho agora dois fios paralelos, separados por uma distância d, e gostaria de calcular qual que é o campo magnético num ponto P, que está à mesma distância r dos dois fios. Então vamos ler aqui o que nos diz esse problema. A figura mostra dois fios longos paralelos percorridos por correntes I1 e I2, então as correntes são diferentes, em sentidos opostos. Então I1 está saindo aqui, né, da figura e o I2 está entrando na figura. Determine o módulo e a orientação do campo magnético total no ponto P para esses valores que foram dados de corrente I1 e I2 e essa distância D. Então, no fundo, ele está pedindo qual que é o vetor campo magnético no ponto P. Ok? Então, colocando os vetores, né, desenhando os vetores, eu tenho que esse campo magnético B1 ele é produzido pelo fio I1
E o campo magnético B2, que está aqui, ele é produzido pelo fio I2. Ok? Nessas configurações, lembrando que o que determina, né, essas direções é a regra da mão direita. Ok? Bom, a soma vetorial deles dá o vetor B, que está submetido a esse ângulo φ aqui. Ok? Bom, nós sabemos como calcular os campos dos fios, né? Então nós temos que o B1 ele vai dar μ0,1 e 1 sobre 2πr, e para B2 é a mesma coisa, só que aqui agora eu tenho a corrente 2. Né? Agora o R é o mesmo para os dois, então ele é dado por D cosseno de 45 graus, como a gente pode ver aqui pelo desenho. Ok? Então nós temos, né, o valor de B1 e o valor de B2. A partir desses valores, eu consigo calcular qual que é o tamanho desse vetor B, ou seja, a norma dele. Né? Então é só calcular essa expressãozinha, né, que vem, né, da norma de um vetor, e tem, jogando os valores, que ele é em torno de 190 microtesla. Ok? Mas isso só não responde ao nosso problema, porque nós precisamos agora dizer qual que é a orientação de B. Né? Para isso eu preciso calcular esse ângulo φ. Então é só usar aquela regrinha trigonométrica que diz que a tangente de φ é igual ao cateto oposto, que é esse aqui, que nada mais é do que o tamanho de B1, sobre o cateto adjacente, que é o tamanho de B2. Então, tomando, né, o arco tangente dessa razão, eu tenho que esse ângulo φ é um ângulo de 70 graus. Ok? Bom, uma outra coisa interessante é que quando você tem, como nesse problema anterior, dois fios que são paralelos, um dos fios, como por exemplo esse fio que está aqui, ele produz um campo magnético em torno dele, por causa de sua corrente, e o fio I2, por estar inserido numa região onde existe um campo magnético, ele vai sentir uma força atuando sobre ele. Então, o primeiro fio, ele produz um campo magnético, que nós podemos usar a lei de Biot-Savart, como usamos para calcular, e o segundo fio, ele sente uma força porque ele está imerso num campo magnético. Então, esse desenhozinho aqui nos mostra como é que é essa força que o fio 2 sente por causa do fio 1. Ok? Vamos calcular, então, como é que a gente obtém essa força. Então, eu vou usar agora esse desenhozinho, no qual eu tenho um fio que eu chamei de A, que tem uma corrente IA, e que está separado por uma distância D de um fio que eu chamei de B, que tem uma corrente IB. Ok? Bom, o fio A, ele produz um campo magnético que é dado por essa expressão, como nós já calculamos anteriormente. E o fio B, ele sente uma força que é dada agora por essa expressão, porque ele está imerso no campo magnético do fio A. Ok? Bom, nós temos então que a força magnética que o B sente por causa do campo A, do fio A, é dado por essa expressão aqui, sendo que seno de 90 graus vem justamente por causa da relação que existe entre a força e o vetor BA. Então, o resultado para essa força que o fio B sente por causa de A é dado por isso aqui. Ela depende do comprimento dos fios, da distância entre eles e do produto das correntes. É claro que essa força que o fio B sente por causa de A, ela é igual, em módulo, à força que o fio A sente por causa do campo do fio B. Ok? Bem, de um modo geral, quando as correntes elas têm o mesmo sentido, os fios eles se atraem. Quando elas têm sentidos contrários, elas se repelem. E quando os fios são perpendiculares entre si, independente de como é que são as correntes, a força entre eles vai ser nula. Ok? Bom, pessoal, eu acho que por hoje está legal sobre campos magnéticos. A gente continua então na próxima aula, ok?